Capítulo 10, verso 1. Eu asseguro, Jesus falando, eu asseguro a vocês, que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor da ovelha. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas os seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus usou esta comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim, eram ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância ou plenamente. Amém? Preste atenção. Eu sou a porta. De manhã eu disse que pedi para a Idelbinha e juntamente com o nosso irmão Henrique, colocaram ali o desenho de uma porta simples. Eu pediria ao pessoal lá em cima diminuir ou tirar totalmente, que o ar me deixa sem voz. Uma porta simples, porque poderíamos colocar, né? Tem tantas portas enfeitadas com ramos, com tantas outras coisas bonitas, por que não? Mas, quando eu vi, eu falei para Delbinha, está bem. Sabe por quê, irmãos? Porque eu pensei na porta que é Jesus, simples, simplesmente simples. Quando Jesus estava preso e foram chamadas umas autoridades, e essa autoridade veio com a esposa para ver quem era Jesus. Ele olhou, ele havia passado a noite preso, estava numa situação de dar dó. Ele olhou e falou, desprezou Jesus. Talvez pela sua maneira sofrida que ele estava ali, né? Porque as últimas horas de Jesus não foi brincadeira. Foi uma surra atrás da outra, foi humilhação, falta de comida, né? E ele então, juntamente com as outras autoridades, simplesmente desprezaram Jesus. Esse aí, Filho de Deus, Messias, família de carpinteiros, veja de onde vem. Porque aquela pompa que eles viviam, eles estavam esperando o Messias que viesse de uma família rica. Alguém que nasceria num berço de ouro. E a notícia tinha se espalhado. Quando nasceu, Jesus nasceu onde? Manjedoura. Ora, faça-me o favor.
uma história toda estranha deste homem aí, não pode ser, não deve ser. E o Senhor Jesus, Ele simplesmente passou o que era para passar, simplesmente. E eu penso que o ser humano prefere as coisas complicadas. Por isso temos visto muitas pessoas se envolverem, se complicarem tão cedo na vida, se destruírem, porque as coisas simples não fascina, não cativa. Jesus já estava vivendo a sua última semana, seus últimos dias, pregando o grande, poderoso evangelho da salvação, evangelho que não morreria, ainda que desprezado, ainda que tentaram enxovalhar de tantas mentiras, mas como verdade, permaneceu e está aqui no nosso meio, em nossas vidas, e vai continuar até a sua vinda poderosa, que com certeza não vai tardar. A porta do paraíso. A porta do paraíso se encontra onde? Tem um endereço, pastora? Diz para mim, eu quero conhecer. Tem um endereço. E se você não conhece, eu e muita gente aqui, vamos ter o grande prazer de levar você até essa porta e apresentar você. Chama-se Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Essa é a porta? Essa é. A única. Acabamos de ler aqui. Eu sou a porta das ovelhas. Não existe outra. Não existe outra alternativa. Podem, o mundo moderno, apresentar nomes, histórias, filosofias de vida, etc. e tal. Só existe uma verdade. A verdade é esta. Ele disse, além de ser a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Ninguém vai a Deus, meus queridos. Não existe um meio termo. Não existe, eu fico um pouquinho aqui, depois, Deus é bom, Ele vai passando, eu vou sofrer um processo, Eu não sou de Jesus agora, mas a minha família é muito crente. Eles ficarão orando, e se me acontecer alguma coisa, eu vou passar de processo em processo e chegarei ao céu. Não existe isto. É uma inverdade. Só existe o caminho. Não existe nenhum intermediário. Eu quero repetir aqui, e para você que está, talvez, muito longe geograficamente, Nós temos até Nova York nos assistindo, Um abraço para o pessoal, para Gisele, para Cecília, na Itália. Esse pessoal que, amoroso, que nos assiste pela live. Gisele Cadamuro vai estar aqui final do mês, gente. Espero que ela esteja num culto aqui. Quem conhece, revê-la. E quem não conhece, vai conhecê-la. Então, é o seguinte. Não existe caminhos. Não existe caminhos. Você pode ter algumas alternativas para chegar na sua casa. Mas para chegar até a porta da sua casa, só existe um.
Você pode subir pela avenida tal, mas depois tem que, alguém fala quebra a direita, o outro quebra a esquerda. E depois você ainda tem uma ruazinha lá em cima, que é a de Itacuja. É onde você mora. Ah, mas não pode prosseguir pela avenida? Não, você vai dar em outras casas, não na sua. Na casa eterna também, só Jesus. Ah, mas eu sou muito, demais da conta, eu sou uma pessoa, me considero cristão, mas eu sou uma pessoa que faço as minhas obrigações. Eu faço as minhas obrigações e está tudo bem. Eu não sou de ir à igreja, eu não sou de ler a Bíblia, eu não sou disso, eu sou daquilo. Mas eu estou falando com amor, com respeito para você, que não é, para que você conheça Jesus. Não é religião, meu amigo. Não é a tradição que você recebe como herança. A minha família tem esta tradição. E eu vou seguir por essa tradição. Mas ela te traz paz, ela te traz alegria, ela te traz segurança. Quando você lê esse texto aqui, onde ele diz assim, eu sou a porta, você estremece. Dá até uma vontade de chorar, de gratidão, por ouvir, ainda ressoa no nosso cenário, através do Espírito de Deus, a voz do Mestre, eu sou a porta para você, eu sou a porta para você, eu sou a porta, entra por ela, entra pela porta que é Jesus, se assenta com Ele, ouça a voz de Jesus, pondere neste grande amor, amor que por amor desceu, amor que por amor morreu. Não existe ninguém no mundo que ame assim, só Ele. Entrega o teu caminho, as tuas dores, as tuas mazelas, os teus pecados ocultos, os teus vícios, as tuas fraquezas, a sua raiva, a sua mágoa, o espírito de vingança. Tenha um espírito de bondade, de mansidão. Aprenda com Jesus. Ah, não gosto de fulano, não gosto do ciclano, não gosto do beltrano. Para com isto. Não vai te levar a nada, vai te endurecer o coração. E este não é o ensinamento de Cristo. Isso não é o ensinamento de Cristo. Então, a porta do paraíso se encontra em Jesus. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz esse texto lindo, maravilhoso, vida mesmo, amados, vida eterna, a todos os que creem e todos os que vêm a Ele. Não é uma coisa forçada. Você não está sendo presa para ter Jesus. Você não está sendo amarrado para ter Jesus. Você vem pela doçura da sua presença, pela mansidão e pela grandeza do seu amor, pela dedicação de deixar a sua glória, de deixar o céu de luz e vir aqui morrer por nós que nem o conhecíamos. Que os nossos ancestrais, lá no começo, tiveram a coragem de matá-lo, desvencilhar-se dele, porque ele falava a verdade, e a verdade dói para quem não gosta dela. A verdade dói. Você falou a verdade para alguém, você perde o amigo. A pessoa não tem paciência, ela arruma logo alguma coisa para fazer, dá um tchau ligeiro e vai-se embora.
porque a verdade penetra no mais profundo do ser, sara as inflamações satânicas, as infecções que Satanás coloca, as purulentas feridas da alma, Jesus cura. Entre na alegria da salvação, minha irmã. Estamos num ano novo, meu irmão. Pedimos há poucos dias os pedidos que já queimamos, mas Deus os guardou todos. Você pediu uma nova história, mas você tem contribuído com ela? Eu preciso contribuir para viver uma nova história. Eu não posso desejar uma nova história praticando as mesmas coisas do passado. Eu costumo falar e dizer: o que passou, passou. Nunca mais voltará. Nunca mais voltará. Certo? Então, entre na alegria da salvação. Tá? Jesus morreu em nosso lugar para nos dar a sua paz. E eu quero devagar, mastigando bem para sentir o sabor. Você tem a paz de Jesus? Você tem a paz de Jesus? Paz que excede. Paz para suportar e não responder mal. Para não falar mal. Para ser autêntico, para ser autêntica. O Senhor está procurando, e o mundo está procurando, pessoas assim, para se espelhar nelas. É a nossa oportunidade, amados. O mundo tem que saber: ah, não, vou ficar com cara de bobo, todo mundo vai querer, né, montar cavalo em mim? Não, claro que não, você não é nenhum cavalo. Ninguém vai fazer isto. Sabe por quê? Porque o Deus que você serve não deixa. O Deus que você serve não está morto, não está pregado no madeiro. Ele só ficou 3 dias, ele só ficou um dia, 3 dias no fundo da terra, e saiu de lá. Ele ficou quase um dia inteiro na cruz, e ficou 3 dias no fundo de um buraco, e saiu de lá. Está vivo, presente aqui, através do seu Espírito Santo, para que eu e você vivêssemos a realidade de uma vida no Evangelho, meu irmão e minha irmã. Uma vida no Evangelho. Do contrário, nós não iríamos aguentar, porque as lutas vêm. Ai, mas depois que eu vim para a igreja, parece que a luta aumentou, é claro. Você acha que o inimigo ia fazer banquete para você? Você acha que ele ia te convidar para ir na lanchonete? Vamos ali comer, divertir? Não, meu filho. Ele vai falar para você assim: tá vendo? Agora você é um crentão, cadê o... Primeiro você ia, ó, todo mundo pagava para você, agora cadê? Não tem nem para comprar um lanche. Você não dá liga para essa voz. Essa voz é a voz maléfica que vem das trevas. Você ouça o Espírito Santo. Você ouça a voz do Espírito Santo que diz: tenha calma. Eu estou no negócio da sua vida. Quem pode falar amém? O Senhor manda um recado para a igreja: eu estou no negócio da sua vida. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Confia. Não volte atrás. Levanta-te, exército de Deus. Honre o Senhor. O que começou em você a boa obra, Ele vai terminar. Então, meus amados, como um tesouro artístico, a porta saúdam os que creem, com ecos de histórias, das histórias do Evangelho. Quantos curados, quantos libertados, quantos salvos, quantos cegos viram, quantos mudos falaram,
Quantos paralíticos andaram? Quantos infelizes tornaram-se felizes? Quantos queriam morrer, hoje querem viver? E assim continua a porta do paraíso brilhando com o poder do Evangelho de Cristo. Olhe desta forma para Jesus. Creia desta maneira. É uma festa. Depende da maneira que você crê. Depende da maneira que você olha. Foi Jesus quem disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. Um pouquinho antes de sair da minha casa, no portão da minha casa, eu falava com a Clô, que é nossa membro também daqui, e ela falou assim, ela não pôde vir de manhã, então ela falou assim, eu ouvi e chorei, na hora que a senhora falou, que Jesus disse, eu sou a porta. Aí então, acabou as duas chorando ali, porque eu fui repetir, sabe, e aquele Espírito Santo glorioso, era como se eu estivesse naquele dia junto com os discípulos e ouvindo aquela doce voz, aquela voz onde não há dúvidas, não há sombra de dúvidas, não há retaliação, não há mágoa, não há rancor, mas aquela voz suave, dizendo assim, diz a eles, eu sou a porta. Edelba, eu sou a porta do paraíso para você. Diz para eles, diz de novo agora à noite, que eu sou a porta. Os que entrarem por mim, entrarão e encontrarão pastagem. Não ficarão famintos, não ficarão desnorteados, não perecerão. Eu sou a porta. E esta palavra, se alguém entrar por mim, ele disse, será salvo. Eu vou falar, vocês vão completo, bem alto. Se alguém entrar por mim, será salvo. Se alguém entrar por mim, será salvo. João, capítulo 10, verso 9. Na noite anterior da sua crucificação, ele disse aos seus discípulos, preste atenção, estava tudo tumultuado, a cidade estava fervendo, as autoridades, uma vontade tremenda de prender Jesus e matá-lo, e aí então ele disse para os seus, olha, preste bem atenção, era como se dissesse, não se assustem com o que vai acontecer, é horrível, mas é grandioso. Ouça, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, verso 6. Os discípulos ficaram parados. Amados, eles não tinham visto ainda, só os milagres, todos os milagres. Viram Jesus ressuscitar Lázaro. Viram Jesus ressuscitar Dorcas, o filho da viúva de Naim. Viram Jesus curar, passar lama nos olhos, e o cego começou a ver, falou que coisa estranha. Viram tudo isto, mas agora o que iria acontecer? Havia uma ameaça de prisão, de morte. Para onde eles iriam? Será que eles iriam conseguir matar Jesus? Se fosse você, o que passaria pela tua cabeça naquela noite? Será que você também não sentiria medo? Hein, minha irmã? Hein, meu irmão? Quando você vê uma situação que não está bem explicada, alguma coisa que não se explicou, mas que parece estar vindo sobre você, você tem medo? É claro que tem. E tem que lançar tudo nas mãos de Jesus. E é isso que ele estava falando. É isto, olha, preste bem atenção.
o que eu vou dizer agora. Eu sou o caminho. Então não errem. Sou a verdade. Sou a vida. Se vocês querem ir ao Pai, se não for através de mim, não tem caminho. Só eu sou o caminho. Dentro de poucas horas, Jesus diria também a um dos criminosos que estavam sendo crucificado ao seu lado. Um deles gritava, xingava e dizia palavras de ofensas. Por que você não desce dessa cruz? É tão poderoso. Diz que é filho de Deus. Salva-te a ti mesmo. E a nós também. Vamos, mexa-se. Às vezes as pessoas aqui, algumas vezes você ouve pessoas desafiarem Deus, chamar Deus aquele cara lá de cima. Aquele cara lá de cima. Já falei com ele, ele que sabe. Ele que sabe. Não, nós não temos que falar com ele com carinho. Não é, Carlinhos? Não é, Silvia? Pessoal. Falar com Deus com carinho. Falar com Deus com respeito. Se alguma coisa não está indo bem, eu tenho que me dirigir a Ele humildemente e dizer: meu Pai, ouve a voz da minha oração e súplica. Tem misericórdia de mim. Falar com amor, com carinho. Mas aquele cara não. Ele começou a ofender. Vai, mostra aí quem você é. Jesus não precisa disso, meus irmãos. Aquele pessoal ali é assim. Tem uma pessoa lá que está precisando de uma oração. Eu vou chegar lá e eu vou fazer uma oração e eles vão ouvir que é bom para tosse. Não, Deus vai ter que me atender, porque daí eles param com isso. Deus não é empregado de ninguém, Ele não vai ter que atender. Vai devagar. Porque muitas vezes algumas provas é exatamente a lição que nós precisamos para um aprendizado rico. Muito rico. Gostoso falar isso. Vou tomar umas aulas. Você entendeu? Chego aqui aos pés do altar e falo assim: é o seguinte, eu não tinha muito tempo para vir hoje, mas estou aqui. Então, eu quero colocar isto, mais aquilo, e eu preciso que o senhor me dê a resposta. Quando eu chegar em casa, quero lá o caminhão já descarregando aquilo que eu estou pedindo aqui. Deus não é empregado, irmãos. As coisas de Deus não funcionam assim. Se realmente você desce dessa cruz, Jesus não precisa se mostrar. Jesus não precisa de mim na primeira página do jornal. Não precisa de você. Se Ele quiser, para o bem do Evangelho, Ele leva para onde Ele quiser. Amém? Ele faz a situação mais delicada da história da vida de alguém se transformar numa grande bênção. Mas não porque nós estamos impondo, dando uma ordem, com cara feia. Este lugar é santo. Você vai louvar? Louva de coração. Eu vou pregar? Prego de coração. Vou orar? Vamos orar? Vamos orar de coração para coração, e para o grande coração de Deus, que abençoa todos os dias. Viu? Poucas semanas depois, aconteceu isto. Mas, no mesmo instante que aquele cara estava desafiando, xingando, maltratando
o outro disse assim, chamou a atenção dele, falou: para com isto, você não vê a nossa situação? Nós somos pecadores, bandidos, assassinos, ele não tem pecado algum, para com isto. Aí ele deixou de lado aquele nervosinho lá, e voltou-se para Jesus e fez um pedido, um grande pedido, que você pode fazer nesta noite, um grande, maravilhoso pedido. Senhor, lembra de mim. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Não perguntou a hora, nem dia, nem como era o reino, em que hora, em que lado ele ia ficar, se lá tinha um lugar para ele sentar, que ele estava muito cansado. Ele disse: lembra de mim, não se esqueça de mim. Aí Jesus falou: você sabe, todo mundo sabe dessa resposta, mas precisamos repeti-la. Ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Hoje, Lucas capítulo 23, verso 43. Hoje, tem algumas traduções que diz: hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Olha que coisa, olha que convite maluco, grande demais. Você imagina o outro, você imagina o bravinho lá, já havia passado o tempo, ele deu um recado mal dado, e o outro então se humilhou. É esta a posição da igreja nessas últimas horas. Nós não temos muito tempo, quanto eu não sei. As coisas estão sendo apressadas. Veja as nações. Por favor, não precisa estar marcando. Ai, vai acontecer isso agora, depois não precisa se preocupar. Prega o evangelho. Hoje era 5 e pouco da manhã, quem pode me dizer precisamente a hora? 5h45. Saíram um grupo do pessoal das crianças, que trabalham com as crianças. Só foram 2 crianças, né? As outras mães ficaram com preguiça. Ô mãe, você ficou com preguiça de acordar cedo? E foram um grupo de quantas vocês foram? Várias, né? Quem ganhou uma bexiga hoje na sua casa? Olha lá a mãozinha lá. Alguns bairros, teve um bairro aqui em cima que foi completo. Elas fizeram toda a manhã, antes da escola bíblica, antes do culto da manhã, aliás, antes do culto da manhã, elas fizeram, a diretoria, o pessoal que trabalha com as crianças, num evangelismo, quietinha na calada da madrugada, amanhecendo o dia, com um balão, joga no quintal, põe na mão de alguém que já está acordado, ou coloca no portão, lá dentro tem uma mensagem. A cidade precisa ficar impactada pelo trabalho do povo que ama Jesus. A cidade precisa conhecer, mas por que vocês fazem isto? Por que vocês fazem essas loucuras? Isso é uma loucura, a fé é uma loucura. Mas precisam saber, para que haja tantos como a areia da praia naquele dia, nós precisamos colaborar, não precisamos ter preguiça, porque a preguiça não é bom, não faz bem. Nós devemos ter a vontade de pregar o evangelho a toda criatura. Vem fazer parte, venha se envolver. Aí você vai deixar de um monte de coisa boba na cabeça. Você vai servir, viver para servir, viver para se envolver. Certo? Já estou terminando. Poucas semanas depois, eu quero passar 2 exemplos do Pedro e do Paulo, para mim e para você.
Porque sabe, amados, como pastora, eu sei que pastores também estão, podem concordar comigo. A igreja, ela tem que agitar as águas. Como o anjo naquele dia, naquele tanque, o paralítico ficava ali, sabia que tinha. O paralítico sabia que tinha um anjo que vinha de quando em quando e agitava as águas. E o primeiro que caísse naquele mover das águas saía curado. E ele estava ali há um bocado de tempo. Precisava de muitos anjos, né? A igreja está assim. Precisa de muitos anjos de Deus. Muitos homens e mulheres de Deus, não importa a idade, agitando as águas do Evangelho. Para lá e para cá. Sem acepção. Aquele ali, não vou com a cara dele. Claro que não, vai com a sua e prega o Evangelho para ele. Aquele outro. Aquele lá bebe, aquele lá fuma, aquele lá está nas drogas. Mas, meu Deus, para quem que você vai falar? Vai falar para o outro que é membro da igreja do outro? Para com isso. Vou falar, você tem a sua igreja. Não tem que tirar nada de ninguém. Assim estão as ruas de pessoas famintas do Evangelho, famintas por um sorriso. Experimenta sorrir por uma pessoa. Eu fiz isso para uma mulher, ela estava falando sozinha. Ela vinha, eu estava dentro do meu carro, e ela ia passar bem na beiradinha, e de longe eu via ela falando, fazia com a mãozinha assim, quer dizer que ela estava conversando sozinha. Aí quando ela passou, eu falei, olá, tudo bem? Ela levou até um susto, ela parou, olhou, falou, tudo bem, tudo bem. Eu falei, vai com Deus. Ela virou e falou assim, estou precisando. Simples de tudo. Nem o precisando ela não falou direito. Estou precisando. Eu falei, então o Senhor é contigo. Já pensou ficar numa esquina e falar para uma meia dúzia de pessoas durante o dia, Jesus te ama. Faça isto. E diz, olha, ele é a porta. Você não tem por onde entrar? Eu mostro a porta para você. Aí o Pedro, meus amados, fazia poucos dias que Jesus havia morrido, foi assunto ao céu. O clima ainda estava pesado. Mas o Pedro, agora cheio do Espírito Santo, depois do dia do Pentecoste, você procura o batismo com o Espírito Santo. Procure o batismo com o Espírito Santo. Quando você vem orar, noite de oração, sexta-feira após a escola bíblica, sobe rapidinho, dobra o teu joelho e comece a orar. É você que tem que esforçar. Não é a pastora que vai lá e fala assim, toma o Espírito Santo. É você, buscar-me-ás e me acharás, quando buscar de todo o coração. Se você não busca de coração, como é que eu vou te ajudar, colaborar para você ser batizado? Busque de coração. E aí o Pedro, olhando para aquela multidão, ele disse assim, poucas semanas depois, o apóstolo Pedro proclamou com ousadia aos que haviam pedido pela morte de Jesus. Os que haviam, o pátio ficou cheio, gente. Descobre-se depois que eles receberam propina, os mesmos que encheram a barriga de pão e de peixe. No dia que Jesus foi julgado, estavam lá dentro. Receberam dinheiro para levantar a mão e dizer assim, crucifica-o. Cada ingratidão, né? Já tinha, né? Já pagavam para torcer as coisas antigamente, tá? O diabo é o mesmo, só muda as pessoas. Aí o Pedro olhou para a cara deles
e falou assim: abaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Nenhum nome a não ser Jesus. Eles ficaram irados. Anos mais tarde, o apóstolo Paulo escreveu que há apenas um único mediador entre Deus e a humanidade. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. O homem chamado Jesus Cristo. É o que eu vou deixar para você pensar nesta ceia. O que será que a pastora pregou na noite da segunda ceia do ano? É isto, que só tem um caminho, só a porta chamada Jesus. Você já entrou por ela? Você já está nela? Não saia. Alguém está te convidando para você ir para onde, minha irmã? Alguém quer te levar você onde? Você acha que o nosso Deus não é o mesmo? O que é que você está fazendo? Busque mais. Seja fiel, firme. Compartilhe de Jesus para alguém. A luta vem e passa. Os teus sofrimentos e os teus ais um dia serão recompensados. Deus não é homem, Jesus não é homem para mentir. Ele termina a boa obra que começa em nós. Quem acredita nisso? Você não está largado, desprezado, abandonado, esquecido, desfavorecido. Ninguém me ama, ninguém me quer. Mentira! Jesus te ama. O único mediador entre Deus e o homem. Não coloque outra pessoa. Ah, me deram um negocinho aqui, não sei de onde, que foram. Diz que isso daqui é bom, carregar não sei aonde, botar debaixo do travesseiro, botar no negócio do carro, botar... Coloca nada. Leva a tua Bíblia dentro do carro. Você está entendendo? É um só mediador. Você não é religioso. Você é um homem, uma mulher de Deus, cristão. De verdade, cristão. Na acepção da palavra. Irmãos, vamos parar de ser meia boca. Você entendeu? Ficar invocando o quê? A Bíblia diz: invoca-me e te responderei. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Invoca-me, eu vou te responder. Pode não ser amanhã, porque o tempo é dele. Mas o que importa? O que importa? Nós estamos vivendo. Ele vai responder para você ainda na terra dos viventes. Você não vai para baixo antes de você receber, antes de você ver as maravilhas de Jesus.